Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro e hoje eu estou aqui para mais um episódio mais que especial, com um convidado especial, um conteúdo que vai edificar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Eu quero dizer aqui que esse convidado, que eu conhecia só de ouvir falar, mas agora de com ele caminhar e com ele andar, pastor Márcio Rogério, seja bem-vindo, pastor, ao nosso podcast. Obrigado, pastor Leandro. É uma alegria poder estar aqui. Glória a Deus. E eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitas pessoas, não é? Verdade. O tema aí é extraordinário, né? Com certeza. E estamos aqui para prestar um serviço ao reino de Deus. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço, pastor, e eu quero só apresentar aqui, fazer aquela honra, que a gente sempre faz no início, um pouquinho do pastor que é formado em teologia, ele é bacharel em teologia, formado aqui em cultura judaica pela Faculdade Hebraica de Jerusalém, palestrante aí na formação de obreiros. A idade, pastor, não parece. Não parece. Parece mais novo, pastor, 49 anos, mas está, alinhado. Deus. Amém. Casado há 13 anos com a Lilian, que manda nele. Que manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Glória a Deus. Um abraço aí para a família também, que está acompanhando. Tem uma filhinha de 9 anos, a Helena. Que bênção, glória a Deus. E ele congrega na AD Casa da Cura, pastoreada pelo líder, pastor Naldo. Pastor Naldo, grande abraço aí também. Que Deus continue te usando, te abençoando e também, sendo aí... tem um obreiro como o pastor Márcio Rogério, que é um homem de Deus aí, é um braço forte aí para ajudar no seu ministério. Deus abençoe você. Pastor Márcio, e quando a gente recebe, alguém pela primeira vez, a gente... para o pessoal te conhecer um pouquinho, Sim, sim. Então fica a primeira pergunta aí. Como você conheceu a fé? Como você conheceu esse Deus poderoso? Pastor Leandro, eu costumo dizer que não fui eu que aceitei a Jesus, foi ele que me aceitou. Verdade. E eu comecei a minha fé no ano de 94, Eu tive esse encontro com Cristo em 94, um encontro que foi marcante, profundo na minha vida e eu precisava desse encontro. Anteriormente aqui, nos bastidores, conversando aqui, Sim. Eu contei um pouquinho, do que Deus fez na minha vida. Eu que fui um usuário de drogas, começando a usar drogas a partir dos 7 anos de idade. Meu Deus. 7 anos de idade e fui até os 17 anos e foi muito sofrimento para minha mãe. Não conhecia o meu pai, então não tinha aquela referência paterna que também prejudicou de alguma forma, a minha infância, Então eu busquei nas drogas essa paternidade. Sim. E criado pela minha avó, que era da Igreja Batista e orava muito por mim. E Deus ouviu a oração da dona Carmelita e no dia 16 de junho de 94, eu fui num culto no lar, levado pelo pastor Celso, que foi meu pai na fé. E naquele dia, naquele culto no lar, eu entreguei minha vida para Cristo e estou até hoje caminhando com o Senhor. Glória a Deus, pastor. Nossa, que testemunha, Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão acompanhando aqui. Isso a gente já ouviu, de pessoas que estiveram já acompanhando outros episódios, que através dos testemunhos tocaram a vida delas, Amém. Então eu tenho certeza que esse podcast, o senhor está trazendo essas informações aqui, tudo que você viveu, vai alcançar muitas vidas, pastor. Não tenho dúvida. E assim, pastor, hoje, a gente se conhecendo aí, o pessoal te conhecendo melhor ainda, Sim. A gente tem um objetivo aqui, trazer para o pessoal um conteúdo aqui que é instigante, para os dias atuais ainda, acerca da escatologia, do livro do Apocalipse, das revelações, das coisas futuras, aquilo que há de acontecer, Sim. Eu queria saber, pastor, na sua opinião, esse assunto é um assunto, ele é muito buscado, porque as pessoas têm dúvidas, E com todos os acontecimentos, com tudo aquilo que está acontecendo hoje, as pessoas ficam naquilo, os sinais, está acontecendo, e baseado nisso, pastor, queria que você dissesse,
sobre tudo isso que está acontecendo. E aí você sabe o que está acontecendo, né? Sim. Guerras, rumores de guerras, enfim, cumprimento da palavra também. Mas para o cristão, hoje, ele fica tranquilo, ele fica confortável. Quando alguém vem falar alguma coisa sobre isso, a gente que conhece a palavra, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que é o cumprimento. Sim. Agora tem uns que ficam desesperados. Tem aqueles que acho que é da teoria da conspiração. Mais ou menos. Mas na sua visão, pastor, em relação a esse assunto, né? Inicialmente aqui, o básico, para o pessoal se familiarizar, para a gente introduzir esse assunto. Sim. O que você acha sobre isso? Pastor Leandro, na década de 80, eu me converti em 94, mas eu ouvi muitos pastores da década de 80, nas famosas fitas cassetes, né? nos VHS, né? E esses pastores pregavam muito sobre a vinda de Cristo. Verdade. Então, eu cresci na minha fé ouvindo sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, o fim dos tempos. E, por um tempo, a igreja ela foi engavetando esse tema com outras pregações. A teologia da prosperidade tomou uma proporção assim tremenda. Verdade. E as pessoas começaram a olhar para Deus de uma forma onde Deus ele seria aquele que poderia prover alguma coisa. Então esqueceram de pregar, os púlpitos ficaram ocos, vazios das pregações sobre esse tema da escatologia. E hoje, mais do que nunca, e não é preciso ser um teólogo, um cristão, para saber que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Né? Isso qualquer pessoa cristão, não cristão, ela está percebendo. Verdade. A terra está gritando. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 8, que a terra geme com dores de parto, esperando a redenção dela. Então nós estamos vivendo, sim, um momento onde esse assunto está sendo trazido à baila, e eu fico muito feliz de poder compartilhar e falar um pouco desse assunto, que é a escatologia, e nós vamos falar bastante aí desse assunto. Glória a Deus. Pastor, você tocou aí num assunto, né? Sobre pregação. A pregação hoje, não vou falar generalizar, Sim. Mas eu aprendi que na pregação você ora, jejua, conhece o texto, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, só que tem que falar de Jesus na pregação. Porque Jesus ele está de Gênesis e Apocalipse. No Antigo Testamento, né, era só a sombra, né, vamos dizer assim, e o cumprimento veio no Novo Testamento. Mas as pregações hoje, a gente sabe que é aquela palavra de autoajuda, né? Tem toda essa questão da teologia da prosperidade, mas eu aprendi que tem que ter Jesus na pregação. E Jesus e também a questão da sua volta, a sua vinda, que é a nossa esperança. O que mantém, acho que um crente menos angustiado, né, vamos dizer assim, porque os dias maus vêm, mas menos angustiado, mais convicto da sua fé, é a esperança em Jesus. Exatamente. Mas as pessoas estão vivendo hoje, agora, como se não vai terminar isso. Né? Então, assim, como aplicar, né, esse viver em Cristo sem ter esse desespero, pastor? Porque uma vez que a pessoa sabe que tem que ir para Cristo, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. E aí fica aquilo, né? As pessoas estão vivendo tanto aqui, o agora, aqui nessa terra, que eles não conseguem imaginar, não conhecem o céu que eles vão. Exatamente. Então, eu queria que você trouxesse um entendimento sobre isso. Porque a gente tem várias linhas de pensamento acerca da volta de Cristo, né? Nós temos o pré-tribulacionismo,
nós temos o pós, o meso, e tem outras linhas aí. São, acho que, se eu não me engano, 6 ou mais. 6... Tem um mid-tribulacionista também. Isso, exatamente. Agora tem o pós-tribulacionismo eminente. São ramificações que estão aparecendo aí. Exatamente. E aí fizeram, né, até uma pergunta, né, se a igreja passará pela grande tribulação. E você comentou, por que eu estou dizendo isso? Porque você comentou assim, que todos, é evidente que todos estão percebendo que é o fim dos tempos. Sim. Então, a gente está vivendo já essa grande tribulação, então? Vamos lá. Você falou, tocou num assunto interessante aí, né? Que nós estávamos já tecendo aqui. Sim. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos entender que a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está em Cristo, no porvir, na eternidade. Então, quando os homens, eles não anseiam, eles não aspiram pela eternidade, o seu coração será inclinado para as coisas da terra. A Bíblia é muito clara. Em Gálatas capítulo 3, verso 3, Paulo vai exortar os Gálatas e vai dizer assim: vós sois tão insensatos, ó Gálatas, que vocês começaram a obra no Espírito e agora terminaram na carne? Ou seja, nós estamos vivendo esse contraponto de uma igreja que ela está crescendo ou inchando. Ela está pregando Cristo ou as bênçãos de Cristo. Ela está pregando a contemplação, porque culto para nós precisa ser contemplação. Verdade. O salmista disse que no Salmo 27, verso 4, ele vai dizer: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Então existem reuniões que não há mais a contemplação. Verdade. Existe a contemplação antropocêntrica, o homem no centro, né? O homem sendo contemplado, mas quem tem que ser contemplado, adorado, é Cristo. Glória a Deus. E respondendo a sua pergunta sobre se estamos vivendo aí o fim dos tempos, o livro ou o evangelho que mais fala sobre isso é o evangelho de Mateus, capítulo 24. E ele vai dizer lá, o próprio Jesus vai dizer, que nós estamos vivendo, não é o fim dos tempos, não é o fim de todas as coisas, mas o que nós estamos vivendo agora, Jesus disse que é o princípio das dores. Então pense comigo, pastor, se o que estamos vivendo já está sendo tão terrível, tão aterrorizante, é o princípio das dores, o que será na grande tribulação? Verdade. Né? Então, há de se pensar que nós estamos precisando voltar a pregar mais sobre a volta de Cristo. Paulo disse que é a âncora da nossa fé, a expectação de todo cristão. Glória a Deus. Paulo disse que nós seremos revestidos do céu. Meu Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que nós gememos esperando a redenção do nosso corpo, ou seja, o revestimento do céu. Então, nós desejamos, anelamos o céu. Mas existem pessoas que hoje anelam o quê? Ficar rico, né? Verdade. Ganhar até na loteria. Tem gente que fica... fala que vai fazer uma fezinha. Vou fazer uma fezinha, né? Gente... Rifa, hoje em dia. É assim, eu não estou aqui desmerecendo nenhum outro tipo de pregação. Sim. Mas a pregação bíblica, cristocêntrica, que nos traz a esperança da nossa fé, é a volta de Cristo. A Bíblia tem
31.173 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros. E ela fala de Gênesis, Apocalipse, de Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Glória a Deus. E da palavra, né? Meu Deus, o pessoal está acompanhando aqui uma aula hoje, um exegeta bíblico, hermeneuta, né? O erudito da palavra de Deus. Servo, né? Isso, pastor, que você falou é tremendo, pastor. Olha só, né, como que é as coisas. Eu já estava pensando em alguém para trazer, sim, né? E aí o Senhor preparou de a gente se encontrar. Foi né? mesmo. Foi até um encontro assim que eu tinha ido no meu carro buscar uma camiseta para mostrar pro pessoal. Encontro com desencontro, né? Desencontro, que aí a gente se encontrou, era para eu ter feito o convite. Verdade. Quando eu subi a escada, aí o Senhor falou, volta lá, chama ele. Olha só. Só que quando eu voltei... Já tinha ido embora. Você tava igual o Elias, sabe? Uma hora tava transladado. Eu falei, nossa, que rápido, sumiu. Mas hoje a gente tem um telefone. Amém. E assim, pastor, Deus, ele estava colocando no meu coração de trazer alguém Amém. que pudesse estar compartilhando e estar enriquecendo esse podcast com esse assunto. Amém. Da volta de Cristo. Sim. Como a gente já falou aqui, é a esperança do cristão. O cristão, ele está firmado em quê? Os pés dele. Se estiver na rocha, que é Cristo, né, ele pode passar o vento que for, a situação que for. E aí a gente... tem um entendimento com o pré-tribulacionismo, que ele não passa pela grande tribulação. Sim. Né? Só que tem uma linha que fala que haverá... que a vida do cristão já é sofrimento. Sim. Ou seja, então passar por um mais um, que é o pós-tribulacionismo. Sim. Mas vamos ficar hoje nesse primeiro entendimento aqui, que é o pré, se você quiser depois comentar sobre o pós. Sim, sim. Porque aí a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, né? Recentemente teve uma questão aí do papado, né? Sim. Então aí muitos pegaram essa situação, né, o falecimento do Papa, e aí assume um novo Papa americano lá, que fugiu até o... É o Leão 14. Isso, assim, né? Exato. E aí o pessoal gravando vídeo. Isso, uma das coisas que acontece hoje na internet é isso. Sim. Acontece um fato no mundo... Aparece os teólogos de plantão, né? Exatamente. Pastor, eu tô aqui, gente, como aluno, aqui o professor, mas assim, pastor, me ajude nessa questão. O pessoal que tá, os teólogos de internet, né? Sim, que começou a gravar vídeo já, e aí, ao invés de pegar situações bíblicas e direcionar o povo para a esperança que é Cristo, eles causam um desespero. Cria uma teoria. Exato. Que cai por terra. Porque assim, até os falsos profetas aí em eleições, que eu não vou nem citar nomes, caiu um monte por terra de palavra. Exatamente. Então, assim, pessoas hoje querem surfar na onda dos assuntos. Não é esse o tema aqui. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. É trazer para o povo o esclarecimento da Bíblia. Sim. Mas nessa visão, que é a visão que nós cremos, né, pré-tribulacionismo, o cristão ele não passa pela tribulação. O cristão ele o que estiver vivo, né? Sim. Se encontrará com o Senhor nos ares e os mortos ressuscitarão primeiro. Sim. Então, assim, só dá uma explanada pro pessoal o que vai acontecer, né? Porque a gente tem a manifestação do se a igreja, né, já está acontecendo a tribulação, cadê o falso profeta? Sim. Aí uns falam que o falso profeta é o Papa, e aí? Vamos entrar nesse assunto. Vamos lá dissecar isso. Vamos dissecar isso aqui. Primeiro, escatologia. A palavra escatologia, para a gente ter uma síntese bem clara do que é escatologia. Escatologia significa assuntos concernentes às coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que hão de acontecer. Ok? Isso significa escatologia, tá? Não necessariamente escatologia é só estudar o livro do Apocalipse. Exato, não. Exatamente. Escatologia você estuda desde o livro do Gênesis. Existem profecias escatológicas como Gênesis 49:10, o cetro não se arredará
de Judá, nem o legislador dos seus pés. Ali está falando do milênio. Quando você lê Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala sobre o anticristo, ele fala desse jeito: e ele firmará um concerto durante uma semana, e na metade da semana quebrará a oblação e a oferta de manjares. Ali está falando do anticristo. Ezequiel capítulo 38 fala de Gog e Magog. Então, toda a Bíblia você vai encontrar referências sobre escatologia. Sim. As ramificações que nós falamos aqui, as teses e teorias sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso, mid, mas os três mais conhecidos são esses, né? Pré, pós e o meso. O pré-tribulacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Certo. O pós diz que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. E o meso diz que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Certo. E aí tem essa gama de informações. E aí, o que vai ser? Eu conversando um dia com um pastor que ele é pós, eu disse assim: pastor, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos encontrar lá. Boa. Se o senhor quer passar, se o senhor vai passar, eu não acredito que não, mas vamos nos encontrar lá. Né? Boa. E fechamos o assunto ali para não estender essa questão. Eu acredito na visão pré-tribulacionista, certo. Tá? Na visão pré-tribulacionista, até porque nós temos textos, versículo. Alguém pode dizer assim, mas você só tem um versículo para falar? Um versículo. Então, eu peço que o pós me diga um versículo sobre que a igreja vai passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 10, capítulo 3, verso 10 diz: e eu te livrarei da hora da tentação. Isso. E não na hora. Da hora é uma coisa e na hora é outra. Então, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Sinais. Sabe quantos sinais existem na Bíblia sobre a volta de Cristo? 1847 sinais que evidenciam a volta de Cristo. Meu Deus. O raptare, o arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer tirado com força. Isso. Não é? Isso. Essa questão também do anticristo, que as pessoas já começam a dizer: fulano é o anticristo. Já cheguei até a ouvir que o Emmanuel Macron é o anticristo, que o Papa é o anticristo. O anticristo já apareceu? Não apareceu. Agora, pastor Leandro, o que nós temos biblicamente de evidência é que o ministério do anticristo já opera. Exatamente. A plataforma já está montada. A orquestração do ministério dele já está operando. Sim. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, salvo engano, ele vai dizer: porque o mistério do anticristo já opera, mas há um que ainda resiste até que do meio lhe seja tirado. Este um fala da igreja, exato, que pelo Espírito Santo resiste o ministério do anticristo. Efésios 3,10 diz que pela igreja, olha a importância de nós congregarmos, verdade, de estarmos como igreja, em comunhão, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então é pela igreja que Cristo se revela. Glória Cristo a Deus. Não se revela com alguém ou pela vida de alguém que está fora do corpo. Ele tem que estar dentro desse corpo, esse corpo místico de Cristo, que nós falamos igreja. Sim. Então, o ministério do anticristo já opera. Já opera. Ai, mas como é que vai acontecer? Como é que vai se dar? Da onde ele vem? Né? Nós não temos essas informações bíblicas, mas nós temos sinais de que já está o cenário montado. E aí, nós,
e o pastor disse com muita propriedade, nós estamos em paz. Porque nós temos a Bíblia que já vaticinou, profetizou, já deixou tudo preparado para nós, para que descansemos no Senhor. Glória a Deus. Sabendo que a nossa salvação está em Cristo. Então as pessoas estão... Eu recebi uma ligação de uma pessoa de Pernambuco, desesperada, dizendo assim, ai, mas e essa guerra? E agora? Israel está sendo atacada. E eu falei, mas você está preocupada com o quê? Você está desesperada por quê? Exatamente. Quando a pessoa não tem essas informações, ela vai se desesperar. Com certeza. Não é? Sim. É por isso que nós estamos aqui tentando acalmar corações. Acalma o seu coração. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade no grego, ela vem de uma raiz que significa estrangulamento. É aquela ideia da pessoa estar sufocada, está sendo estrangulada na alma. Verdade. Mas nós que temos a esperança em Cristo, glória a Deus, nós estamos em paz. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, Paulo disse, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão no coração do homem, portanto, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, é forte, hein? Amém. Meu Deus, só recebendo aqui hoje. E vamos que vamos. Pastor, então já que a igreja será arrebatada antes, no caso, e ó, tem outra coisa que eu não quero polemizar, não. Sim, mas... Mas nós, eu acredito que o senhor também, cremos que a igreja é uma coisa, Israel é outra. Sim, certo? Não tenha dúvida. Mas tem uns que entendem que não, que é um povo só. Existe um texto em Gálatas, no capítulo 6, que vai dizer assim, que a paz esteja sobre o Israel de Deus. Eu já vi pessoas interpretando que o Israel de Deus é a igreja. Igreja é uma coisa, Israel é outra. É verdade. Deus hoje está tratando com a igreja e ao mesmo tempo com Israel. Isso. Mas no cenário profético, analítico e depois do arrebatamento, Deus vai tratar diretamente com Israel. Exato. Deus, ele vê a igreja e vê Israel. Agora, é claro que Paulo vai dizer também que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então, existem algumas bênçãos sobre Israel que reverberam na igreja. Mas igreja é uma coisa, Israel é outra. Boa. E assim, pastor, outra coisa que também o pessoal pergunta, se a igreja vai ser arrebatada antes, quem ficar na grande tribulação? Ou haverá salvação para quem ficar na grande tribulação? Haverá salvação? Haverá. Porque tem um texto que agora eu não estou conseguindo... Aí não sei se é de 1 de Tessalonicenses, mas não consegui aqui encontrar, estava tentando encontrar, que fala que não é que o Espírito Santo ele vai deixar de atuar, não é que ele vai ser também retirado, é uma palavra que eu não estou conseguindo pegar aqui agora, notei aqui, mas enfim, vai haver salvação. Só que como que se dará essa salvação então, pastor? Se o Espírito Santo ele não vai estar mais atuando na questão hoje. Por exemplo, qual a forma que o Espírito Santo atua hoje? Através da pregação da palavra, né? Através dos testemunhos, através do evangelismo, sim, por exemplo. Sim. Mas naqueles dias, né, que vai ser dias terríveis, sim, como que se dará a salvação? Antigamente nós acreditávamos, e aqui eu vou falar de uma mudança também até na minha questão de olhar a Bíblia, quando acontecerá, ou quando acontecer o arrebatamento, nós tínhamos a ideia de que o Espírito Santo seria retirado. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu citei esse texto aqui, até que do meio lhe seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo de número 5. Vê se você consegue Deixa eu ver aqui. ver aí direitinho. Segunda... Capítulo 2, versículo 5? Isso, lê aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? 1 Tessalonicenses. Primeiro. Primeiro, você está lendo segunda aí? É. Não, é segunda. É primeira, Então, 2:5. lê 2:7. 2 Tessalonicenses 2:7. 2:7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele... O ministério da iniquidade. Isso. Que é o ministério do anticristo. Exato. Continua. E já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que agora o detém. Quem é que o detém? E aí a gente falou que é a igreja. A igreja. A igreja. A igreja é movida por quem? O Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Isso. Acreditava-se que quando a igreja fosse arrebatada, o Espírito Santo sairia junto também, também, né? Da atuação, né? Mas nós temos que entender outros textos que nós vamos ver, o Espírito Santo também agindo na grande tribulação. Certo. Haverá salvação? Haverá pregação? Haverá. Apocalipse capítulo 11 fala das duas testemunhas. E eles terão poder. Verdade. Né? Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que pregarão para Israel. Então, nós vamos ver uma atuação do Espírito Santo até nesse caos. Sim. Até nesse caos. Ele leva a igreja, ele arrebata a igreja, mas ele não deixa a terra. Porque há um controle de Deus no meio do caos. Exato. E eu pensava que, e pregava muito isso, né? Que aí o Espírito Santo sairia e que não haveria mais, né? É claro que não haverá uma conversão como hoje. Exato. Hoje vivemos a graça, né? Verdade. De ouvir uma palavra, o Espírito Santo age, convence, né? Ele não converte ninguém, viu? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem se converte é o homem. A palavra conversão é mudança de rota. De mente. Então, quando eu recebo a palavra, eu tomo a atitude de me converter, porque eu fui convencido pelo Espírito. Então, na grande tribulação, nós não vamos ter, acredito, esse mecanismo, mas eu acredito que o Espírito Santo estará trabalhando em meio a esse caos na grande tribulação. Porque eu também tenho esse entendimento, pastor. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus. Sim, sim. Ou seja, então ele vai estar... E Deus está no controle da história. Exatamente. Não como o senhor já explicou. Sim. Mas e aí a gente tem também como que será essa mudança, esse convencimento. Que aí a gente vai entrar também em outras questões. Por exemplo, e o falso profeta já estará aí. E aí vem a questão, aqueles que quiserem confessar a Cristo, que aí a gente sabe que tem aqueles que, tem uns textos, né, mas não sei de cor, você deve saber aqueles que vão se esconder, que são os mártires também, que vêm, quem são esses? Aqueles que vêm da grande tribulação, são os mártires. Sim. Então esse aí são aqueles que não se dobraram ao falso profeta, né? Ou seja, não receberam a marca da besta. E o pós-tribulacionista usa esse texto para dizer quem são esses. Esses são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, passaram. Passaram e não se dobraram. Uhum. Eles usam esse texto. Isso. Então, assim, pastor, nessa fala aqui que a gente teve aqui, qual que é a sua concepção em relação à questão da marca da besta, né? Uhum. E a salvação, a gente já entendeu que vai se dar o quê? Morrendo por amor a Cristo. Morrendo por amor a Cristo. Ou seja, não se dobrou diante do falso profeta, não aceitou a marca da besta, que aí também a gente pode entrar
se a marca da besta é literal ou é espiritual. Uhum. Né? Então ele não se dobrou. E como que vai ser a salvação para esse povo? Só morrendo por amor a Cristo. Ou seja, o que acontece em países emergentes hoje. Sim. Perde a vida. Vai confessar, né? Nega ou confessa ele como Salvador. Confessou, morreu. E aí? Hoje nós temos a salvação pela graça. Exato. Né? Pela Isso, graça. pela Então graça. hoje você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para ser salvo. Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Acredito que, olhando para a igreja sendo arrebatada e aqueles que ficarem, esses vão ter que demonstrar com a sua vida agora, né? Porque tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo pela graça, não é? Verdade. E agora vão ter que... os papéis se inverteram. Uhum. Agora eu vou dar a minha vida a Cristo. Eu vou ter que morrer por ele, no sentido de não me dobrar à marca da besta, ao anticristo, ao sistema que vai ser implementado aqui na Terra. Sobre a marca da besta, eu ouvi de um pastor que também... Eu sou aqui apenas um mero... Meu Deus do céu, eu sou um alunozinho perto desses grandes homens, né, que eu tive o privilégio de ouvir pessoalmente. Pastor Joá Caetano. Pastor Joá Caetano, ele tem livros sobre Apocalipse. Ele é uma das sumidades sobre Apocalipse. E ele contando, né? Porque a marca da besta fala que vai ser na mão, na testa, né? 666. Aquela coisa toda. E me lembro também que quando saiu o código de barra, todo mundo, olha, código de barra, se você somar aqui, vai ser a marca da besta. Aí depois mudaram, aí o cartão de chip, olha, o chip é a marca da besta, né? Agora o chip na mão. O chip na mão. Agora também. E o pastor Joá Caetano, ele já havia falado sobre esse chip há uns 10 anos. Eu estava num seminário e ouvindo ele pregar sobre escatologia, e ele disse que ele estava em Miami, almoçando com um empresário muito rico, e almoçaram ali. Na hora de pagar a conta, o rapaz veio com uma máquina e o empresário encostou a mão. E ele não entendeu nada. E ele, olhando aquilo, falou... Tipo, ele pagou a conta, né? Uhum. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu aqui, né? Ele falou, não, é que eu carrego um chip aqui na pele. E aqui eu tenho minha conta bancária, meu tipo sanguíneo. Se eu for sequestrado, eu sou rastreado. E ali ele entendeu que já estava se usando uma tecnologia, isso há 10 anos atrás. Hoje, os grandes empresários, os sheiks, pessoal de Dubai, já carregam esse chip, não é? Sim, sim. Falar da marca da besta hoje, eu acredito como uma marca literal, Certo. não como uma alegoria. Entendi. Ela é literal. Por que a Bíblia fala na mão e na testa? A mão é onde nós manuseamos muita coisa. Serviço. E na testa é onde você não pode esconder. É onde as pessoas vão olhar e vão perceber. Certo. Lembra de Uzias, quando ele teve a lepra? Sim, quando na testa. Ele era sacerdote. Ele era rei, Isso. queria oferecer sacrifício, né? Exato. E os sacerdotes falaram, não, você não pode, você é rei. Ele disse, não, claro que eu posso, eu sou rei. Aí Deus foi lá e colocou a lepra na testa. Por que não na mão? Por que não escondido? A testa porque é um lugar visível. Então, eu acredito que a marca da besta será literal mesmo, não é uma alegoria ali. Certo. Você falou aí também, né? O sacerdote ele usava aquela lâmina, né? Que estava escrito na testa, Sim, santidade ao Senhor. Chamado na mitra. Na mitra era aquele chapéu, né? Que Sim. até o Papa usa
Sim. Aquele chapéu chamado mitra. E na mitra vinha escrito santidade ao Senhor. Verdade. Ele era consagrado para o serviço sacerdotal da casa do Senhor. Por isso que os sacerdotes da tribo de Levi, eles não tiveram parte de terra. Estamos aqui mudando um pouquinho do assunto. Sim, não, pode eles não tiveram. Interessante. As outras tribos tiveram. Verdade. Aí Deus falou assim, olha, as outras tribos vão cuidar de vocês, porque vocês foram consagrados só para o serviço sacerdotal, só para cuidar da minha casa, só para oferecer sacrifício, não deixar o fogo apagar no altar. Então, hoje, o serviço sacerdotal, ele equivale, pode ser comparado ao serviço pastoral. Sim. E alguém pode dizer assim, o pastor, ele deve... meu Deus, estou mudando de assunto aqui, mas... Fica na paz, o pastor, pode entrar. Ele deve viver do altar? Deve e pode, porque é bíblico. A Bíblia diz, não se ata a boca do boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Eu não estou falando aqui, e desculpa a expressão, de um vagabundo, de um... Que não tem compromisso, não tem compromisso, palavra, mas o pastor, Deus. A Bíblia diz que aquele que se afadiga no ministério da palavra, ele é digno de duplo honorário. Honorário é o quê? Você contrata um advogado para julgar a sua causa, você paga um honorário como? Jogando confete nele? É dinheiro. Então as pessoas têm essa dificuldade. Então temos que discernir o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, que é digno, né, dos charlatões da fé aí. Mas não, pastor, você falou isso aqui, eu até lembrei uma vez que eu estava estudando sobre o sumo sacerdote. Sim. E sobre a veste, né? As indumentárias, né? E nessa questão da testa, que depois esse rei ele tem a lepra na testa, justamente na testa, onde tinha uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Aí eu fiquei pensando, né? Quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo do santo, ou quando ele entrava no tabernáculo, que ele oferecia o sacrifício, que ele passava por todo aqueles utensílios, né? Sim. Quando ele chegava diante do Senhor, eu fiquei pensando, o que Deus ele olha primeiro, né? Quando você se apresenta, né? Tipo assim, aí veio essa... É coisa de pregador, né? Deixa aqui, mas assim... a inspiração, inspiração. Né? Aí veio aqui assim, eu acredito que Deus ele olha na mente. Tipo assim, se o seu pensamento tá ligado nele. E a Bíblia fala assim que quando fala de mente, fala de coração também. Por isso que Deus, ele não escolhe segundo aparência, mas ele vê o coração. Então, aí já a gente vai entrando coração na Bíblia fala de alma, fala de mente, né? Paulo vai dizer assim, olha, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. Ou seja, nisso ocupe a sua mente. Então, quando nós chegamos diante de Deus, aí nós não chegamos pela metade. Nós chegamos como ele disse, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Sejam irrepreensíveis para o dia do Senhor. Glória a Deus. Então nós não nos apresentamos pela metade. Verdade. Deus não te quer 99,9%. Ele nos quer por inteiro. Verdade. A palavra inteiro na Bíblia, ela chama-se teleios. Jesus disse assim em Mateus 5:45. Ou 47, ele vai dizer assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aí você me pergunta, pastor, quem é perfeito? Mas a palavra perfeito ali é teleios no grego, e teleios significa maduro, inteiro, completo. Meu Deus. Quando Deus fala de Jó, esse é meu servo Jó, homem íntegro, inteiro, ele é completo, não falta nada. Glória a Deus. Então nós precisamos nos apresentar assim diante do Senhor. Meu Deus. Aqui já vai virar, tinha que ser 2 horas esse podcast. Eu tenho que chamar ele já tô animado de novo. Já. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que o pessoal aqui vai estar sendo abençoado, Amém. Pastor. Pode ter certeza disso. E conhecimento, pastor Leandro, que não se compartilha,
não serve para nada. Verdade. Eu não estou aqui citando o texto apenas para, permita-me a expressão, arrotar conhecimento. Sim. Eu quero que as pessoas elas também tenham esse desejo. Quando eu me converti, eu li o livro do Êxodo uma noite inteira, numa tacada só. Meu Deus. A minha formação primária foi culto de doutrina, foi escola dominical. Eu fui ali estudando a Bíblia, lendo. Eu, pela misericórdia, já li a Bíblia umas 10, 15, 12 vezes. E ainda não... Pastor Gesiel Gomes, o pai do pastor Gesiel Gomes, quem conhece o pastor Gesiel Gomes sabe, leu a Bíblia. Ele disse, meu pai não deixou herança nenhuma para mim material, mas deixou uma herança impagável. O amor pela Bíblia. O pai dele leu a Bíblia 236 meu vezes. Deus do céu. E ele disse, ele só arranhou a capa da Bíblia. Meu pai. Porque aqui é um oceano infinito de conhecimento. Vamos falar de escatologia aqui, mas a gente vai ficar... Exatamente. Estamos só pensando aqui algumas coisas. Só o começo, né? O Verdade. princípio de tudo. Ô, pastor, mas assim, ó, esse podcast, só para você saber, esse é o intuito do podcast. Amém. Propagar a palavra de Deus, trazer homens comprometidos, homens e mulheres com a palavra de Deus, para que desperte no coração das pessoas esse desejo e amor pela palavra. Amém. Por isso que eu orei e falei, Senhor, me dá um tema, um nome pro podcast que tem a ver com a tua palavra. Sim. Teoveritas, né? Sugestivo. Deus Tel e verdade. Combina. É isso mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso mesmo. E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, né? Quando você citou numa fala, pra gente voltar um pouquinho pro assunto da escatologia ainda, sobre as duas testemunhas que você falou de Apocalipse 11. Sim. E aí foi feita uma pergunta também pelos internautas aí. As testemunhas, elas são de Deus? Por que elas não subiram no arrebatamento? Certo? Eu sei que a resposta a gente tem, acredito que você também tem, mas como ficou essa pergunta, para não ficar sem, e como você citou elas, eu ia fazer depois. Mas você já citou, já veio agora, então eu já coloquei aqui na mesa para... O nome já diz, né? Testemunhas. Essas testemunhas precisaram ficar aqui ou vão aparecer para serem testemunhas, representantes. Não se sabe quem são essas testemunhas. Temos aí Moisés, Elias, Enoque, que foi transladado. Exato. Então, não se sabe quem são essas duas testemunhas. O que se sabe é que Deus dará a elas poder, que elas vão morrer e elas vão ressuscitar e elas vão pregar o evangelho fazendo curas, milagres, no poder do Espírito Santo. Mas o nome já diz, testemunhas. Elas vão aparecer, não é, em algum momento da história escatológica, mas não sabemos quem são. Sim. Mas elas precisaram, na cumprir verdade, uma missão, né? Vão cumprir elas uma vão missão. Elas vão cumprir esse propósito de Deus de pregar. Exato. Né? E é isso. Nós não podemos aqui afirmar quem são elas, né? Temos esses nomes que citamos. Moisés, porque o corpo dele não foi achado. Elias, que foi arrebatado. E detalhe, hein, gente? Detalhe. Elias não foi arrebatado num carro de fogo. Não foi mesmo. Segundo Reis, capítulo 2, leia lá o texto direitinho. Elias foi arrebatado num redemoinho. O carro de fogo separou ele, né? Mas tem o corinho lá, continue cantando o corinho, mas entre o corinho e a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia, né? Verdade, pastor. E Enoque, nós temos dentro da teologia bíblica uma matéria chamada tipologia. Tipologia bíblica. Enoque é um tipo de igreja que foi arrebatada. Certo. A Bíblia diz que no capítulo 5 do Gênesis, verso 22, que ele viveu
365 anos, mas em mais 300 anos ele andou com Deus. Detalhe, gente, preste atenção na hermenêutica da Bíblia, nas minúcias que perpassam a Bíblia, preste atenção. O texto diz, e Enoque andou com Deus. Não diz que Deus andou com Enoque. Ou seja, Enoque decidiu viver um estilo de vida com Deus. Hoje, se você pergunta para alguém, você crê em Deus? Não, eu creio em Deus. Deus é, né? Tem tanta gente falando de Deus aí, mas anda com Deus? E a palavra andar na Bíblia refere-se a estilo de vida, a parte comportamental. Enoque decidiu andar com Deus. E nessa decisão, ele andou 300 anos com Deus. Quando Deus olhou e falou assim, rapaz, você tá parecendo tanto comigo que eu não vou te deixar aí embaixo, não. Vem para cá. E transladou ele. É um tipo de igreja que decide andar com Deus. E detalhe, andou em um período, no capítulo 6 do Gênesis, vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porque a maldade estava subindo. E depois falamos aí uma outra hora sobre Deus se arrepende ou não? Isso. Como é que é, né? Esse arrependimento ali, antropopatismo, né? Sentimento de Deus. Ali foi um pesar do coração de Deus. Isso. Não que Deus se arrependeu, como a gente se arrepende, né? Exato. Um sentimento, né, de Deus. Ali foi um pesar do coração de Deus em ver a maior criação dele, a coroa da criação dele se deteriorando, se desfragmentando moralmente. Verdade. Mas nesse lamaçal, nesse pântano de pecado, a Bíblia diz que aparece um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça, né, em Noé. E detalhe, hein? Detalhe. Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós estudamos a história de Noé. Se você pegar, pastor Leandro, você não vai ver Noé falando com Deus. Não há uma fala de Noé com Deus. É sempre Deus falando com Noé. Exato. E Noé obedecendo. É Deus falando com ele e ele obedecendo. É a geração de que nós precisamos olhar para Noé e dizer o seguinte: Deus fala e eu obedeço. Deus fala e eu cumpro a sua vontade. Eu não vou questionar, eu não vou interpelar, eu não vou arrazoar com Deus, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? E Deus falou com Noé e ele não ficou confirmando. Não, depois de um mês eu uso alguém para falar comigo. Dá uma confirmação para mim, meu Deus. Manda um profeta, manda alguém aí tal no grupo para me ajudar, Senhor. Deus falava e ele fazia. Meu e detalhe, um homem que era um agricultor se tornou um arquiteto em fazer um barco de 110 metros, né? 3 andares. Meu Deus. É muita coisa, pastor. Refrigerado. Outra coisa, como que os animais entraram naquela arca? Se você nunca parou para pensar, os animais que entraram naquela arca eram 2 de cada espécie. Não necessariamente eles eram adultos. É verdade. Eles eram adultos. Porque para procriar só precisa 2 de cada espécie. Imagine uma girafa do tamanho normal entrando numa arca. Exatamente. Que ela tinha 3 andares. Então, acredita-se que entrou animais, 2 de cada espécie, e esses animais não necessariamente, como a gente vê em filme, né, essas coisas, hipopótamos enormes, leões enormes, possa ser que, né, tenha entrado... De alguma maneira milagrosa, assim, né? Que Deus faz milagre. Se ele quiser que... Sim. Igual foi engolido por um peixe, vai ser. Entende? Também. Mas a ideia é que entrasse 2 de cada espécie. Exato. Para que depois eles procriassem ao sair da arca. E ali também, a gente podia até falar, né, por conta do tempo, mas assim, ali é uma forma de que aconteceu de Deus recomeçar ali com a humanidade, né? E alguns creem que ali foi parcial, dilúvio. Sim. E outros creem que foi
Global. global, né? E a questão aí escatológica também, apontando ali, né, para a igreja. Sim. Que você, como e a você arca, falou, um tipo de Cristo. tipo de Cristo, preservando a Preservando. igreja da corrupção do mundo, né? Tirando a igreja de Exatamente. passar pela grande Pronto. tribulação. O senhor acabou de falar de tipologia bíblica. Aí, ó, tá vendo? Você vê que não é necessariamente ler só Apocalipse? Se você pegar a Bíblia e começar a olhar e ver e aplicar as regras de hermenêutica, né? A exegese correta, você vai conseguir trazer uma mensagem. Pastor, aproveitando aqui esse podcast, Sim. pregadores, pastores, preguem a Bíblia com simplicidade. Pare de complicar. Eu sou fã de pessoas que têm um conhecimento versado, mas as pessoas querem a Bíblia mais mastigada. As pessoas querem chegar na igreja e ouvir uma mensagem que elas possam voltar para casa e dizer: puxa, eu entendi, eu consegui entender. Tem pastores que você vai numa igreja, ou pregadores, que você entra não sabendo nada e sai sabendo menos ainda. Exato. Porque a pregação é totalmente desconexa, não tem começo, não tem meio. Tem até começo, mas não tem meio, não tem fim. Verdade. E hoje nós precisamos... A internet está se tornando uma terra onde nós temos que tomar muito cuidado. Muita desinformação errada. E nós precisamos descomplicar. Então, esse podcast aqui, acredito que ele veio para trazer essa simplicidade. Né? Glória a Deus, verdade, pastor. E descomplicar muitos assuntos aí, né? Com certeza. E assim, uma coisa que às vezes me entristece é eu conversar com um pastor e falar para mim que nunca leu a Bíblia. Você falou que leu aí quase 12, eu umas 5. Não, aí esse pastor tem que se converter de novo. Né? Você entendeu? Mas assim, pastor, assim, você vai vendo outros casos, um de 35 anos de igreja já, membro, mas que não leu a Bíblia toda. E o pastor Jonas Pires, ele disse uma frase que marcou. Você deve conhecer, né? Do meu tempo, eu escutava a fita cassete do pastor Jonas Pires. Eu não sei se você ouviu isso aí ele falando, mas assim, eu fiquei sabendo também, né? Outras pessoas congregaram com ele, ele fala assim, a mensagem, ela tem que alimentar a girafa e a tartaruga. Show, muito bom. É boa, porque assim, é isso. Não é porque você, como você falou, conhece teologia, conhece os originais, que quando chegar diante do povo, você vai mandar isso, o pessoal vai ficar, nossa, foi uma apresentação. Exatamente. Não foi uma pregação. A pregação, você pode conhecer os originais, você pode falar, mas tem que ter essa direção. Isso. Simples, porque Jesus era simples. Jesus, ele é simples. E tem um ditado judaico que diz o seguinte, que existe a elegância na simplicidade. Se o pastor vê no Oscar, como que eles se vestem? De smoking, né? Isso. Preto e branco. Como que o judeu se veste? Preto e branco. Preto e branco. Tem um significado. Ele se veste de preto por conta do luto do Muro das Lamentações, o templo foi destruído. Então, o preto ali remete a esse luto, né? Que eles vão para o Muro das Lamentações e ali fazem suas orações, mas também é a elegância na simplicidade. E o Oscar, a vestimenta deles, foi tirado de um judeu de usar preto e branco. Meu Deus. Porque é a elegância na simplicidade. Você vai ver um evangelho simples, mas a simplicidade do evangelho nunca tirou o poder de Deus. Nunca tirou. Paulo disse que vocês nunca se apartem da simplicidade do evangelho. Glória a Deus. Hoje as pessoas estão pegando o extraordinário e transformando no simples. E nós devemos pegar a simplicidade, que é o extraordinário. Glória a Deus, meu Deus. Pastor, eu ia até falar para você assim,
deixa uma palavra, mas você deixou tanta palavra. Deixa uma palavra para quem está acompanhando esse podcast, mas você já deixou tanta. Mas assim, pastor, a gente já está encaminhando para o final. Sim, sim. Como passa rápido. Passa. Eu queria ficar aqui mais tempo, gente. Sim. Mas isso vai ter outras vezes, eu querendo Deus, vai preparar outro momento. Para a gente estar falando de cultura judaica, o muito que bom. está acontecendo, que também é uma das suas formações, né? Sim. Está acontecendo lá, ou o que a gente pode aproveitar, né, do judaísmo, porque tem muitas igrejas que são judaizantes. Então aí já não... Aí já não é minha... Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Exato. Nós não queremos judaizar a igreja. Exatamente. Mas a gente crê que o povo judeu é um povo escolhido, não povo de Deus. E nós somos também... né? Fomos adotados. Sim. Né? Enxertado. O jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. E assim, glorificado seja Deus pela sua vida, por esse tempo precioso aqui. Que bom. Pastor, Jesus, ele é assim. Ele é simples. E aqueles que são simples, pastor, pode ter certeza que a porta é aberta em todos os lugares. Então a porta desse podcast está aberta para você. Que bom. Que bom. Porque eu creio que Deus vai abençoar muito mais sua família, seu ministério, né? E eu queria, mesmo sabendo que você já deixou várias palavras aqui para os nossos corações, mas, pastor, para finalizar aqui, deixa uma mensagem para esses que estão ouvindo aqui, os ouvintes aí, né? Acerca daquilo que Deus tem ministrado no seu coração para esse tempo. Porque eu sei que Deus tem falado muito ao seu coração. Eu peço a Deus, obrigado pelo convite, pastor Leandro, eu agradeço de coração, vou estar sempre pronto aqui, né? Dentro das minhas possibilidades de agenda, vou estar sempre pronto. Mas eu queria deixar um recado para aqueles que vão assistir esse podcast, que vocês não percam o fervor, que vocês não percam o entusiasmo de servir a Deus. Glória a Deus. Que vocês não percam a alegria da salvação. Hoje estamos vivendo um evangelho raso, um evangelho epidérmico, um evangelho onde as pessoas elas perderam o prazer. Não estou dizendo todas, mas algumas pessoas perderam o entusiasmo, o fervor, que esse fervor espiritual, o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito de Deus que atuou no Antigo Testamento, que atuou na igreja primitiva, é o mesmo que atua hoje na igreja atual. E que você seja tocado pelo Espírito Santo. Que a sua casa, que seu ministério possa ser um canal de bênção. Que você possa ser um agente de milagre, como diz o meu pastor. Então não perca. Se eu posso deixar uma palavra para você, é o que Paulo deixou para os Tessalonicenses. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra. Obrigado, pastor, mais uma vez. Amém. Ficamos por aqui, então, com mais um episódio do Theo Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu tenho certeza que Deus, ele falou ao seu coração. Então, você que ama a palavra de Deus, compartilhe esse conteúdo, segue a gente no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, porque assim, né, o conteúdo será aí através do algoritmo do YouTube, né, das redes sociais, alcançará mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar nós. Deus abençoe.